Ao vivo. Ao vivo. Vamos ver? Um minutinho aí para o pessoal entrar pro Instagram e avisando que a gente tá online. Para poder a gente começar a nossa aula. Destravar, minha gente, esse projeto. 3 horas pontualmente. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Então, vamos lá? Acho que agora que foi. Oi, Lau. Lauzinha. Amiga, você tá ouvindo bem? E a imagem, como é que tá? Me conte aí, já que você foi a primeira que chegou. Pra ver se a gente precisa ajustar alguma coisa. Dá pra ouvir direitinho? E a imagem também? Carol Gatinha, 1931, seja bem-vinda. Bolos da Mini, bem-vinda. Dai, a gente tem uma live pra fazer, né, mulher? Demorei aí, enrolei, mas a gente vai resolver essa live aí, que é super importante pra esse perfil, hein? Tá ouvindo direitinho, Mini? Que ótimo. Bom, minha gente, primeiro eu quero dizer o seguinte, essa aula é a aula 1 do projeto piloto. Então, ela vai ficar gravada não só aqui no IGTV, mas também vai para o meu canal do YouTube, que vai ser apenas o canal para armazenar todo esse conteúdo. Eu não alimento lá o canal nem nada, mas é só para guardar mesmo, porque é o melhor aporte, né? De ter material salvo. E o seguinte, toda semana eu recebo perguntas e pessoas precisando de ajuda quanto ao assunto da precificação. Só que a dificuldade dessas pessoas não é apenas de precificar, né, o produto ou o serviço delas. A dificuldade maior de todas as pessoas, dos pequenos empreendedores, dos MEIs, é realmente conteúdo gerencial e administrativo, porque o preço não é um elemento sozinho, unilateral, que a gente sente e faz uma conta matemática e chega no valor final de venda e pronto e acabou, estático, paralisado. Pelo contrário, todos os elementos que envolvem uma atividade empresarial, a venda e a realização, a construção de um produto ou serviço, eles impactam diretamente na questão do preço. Então, pensando nisso e pensando em ajudar essas pessoas, baseado na missão da Amaroli, que é de impactar a economia local, de trazer desenvolvimento para a região do Recôncavo da Bahia, né, impactar a confeitaria dessa região, que é onde eu moro, pensando nessa missão, pensando nas características do trabalho da Amaroli, é que a gente resolveu trazer, né, essa websérie para o Instagram e para ofertar, né, a toda essa classe, principalmente voltada à confeitaria, à venda de produtos alimentícios daqui da região inteira. Então, eu não sei, hoje vocês estão assistindo aqui esse vídeo comigo, hoje é dia 20 de julho, às 3 da tarde,
mas como esse é um material que vai ser utilizado na posteridade, então eu preciso me apresentar e apresentar o projeto, esse trabalho, dizendo o seguinte: esse é o perfil oficial da Amaroli Confeitaria. Eu sou a Karen, sou a CEO da empresa, mas antes de ser confeiteira profissional, eu sou administradora de empresas já há 7 anos no comércio, no mundo, na Bahia. E há 3 anos eu empreendo nessa marca da Amaroli. Então, tudo que a gente vai conversar aqui é fruto de muitas horas de estudo, de experiência, né, na gestão de empresas, no conhecimento técnico, né, de plano de negócios, de formação de empresas, de construção de um projeto empresarial, né, e tudo que eu aplico hoje na Amaroli. Então, muitas horas, aulas aí de bagagem, e que servem não apenas para a confeitaria, para as pessoas que trabalham, né, no setor de alimentos, mas para qualquer pessoa que quer empreender. Então, esse vai ser o material de um curso realmente que a gente vai lançar mais à frente. E vocês estão tendo a oportunidade de participar desse projeto piloto inteiramente gratuito. Então, é com muita honra, com muito prazer e um privilégio que eu apresento, então, esse projeto e esse trabalho para vocês a partir de hoje. O tema, o nome, o título desse projeto vai ser Terça da ADM. Então, todas as terças à tarde, a gente vai ter esse tipo de sala de aula em live, gratuita, com o tema da administração. E a gente vai passear aí por todos os aspectos necessários, básicos, fundamentais para um bom desenvolvimento, né, de uma gestão empresarial. Sejam todos muito bem-vindos e essa é a nossa primeira aula. Como anunciei no começo, lá nos anúncios dos stories e de todo o material da nossa aula, o nosso tema de hoje é introdução, ou seja, os fundamentos básicos da precificação. Os fundamentos básicos da administração. Por que isso, Karine? Porque não existe preço sem administração. E não existe administração sem preço. O preço do produto, do serviço, é apenas um instrumento, um mecanismo, né, de verificar a saúde da empresa, né, a venda da empresa. E isso tudo começa no plano de negócios, que é o instrumento base da administração. Nesse contexto, vamos então entender alguns aspectos sociais fundamentais para que a gente então entre no nosso assunto de fato. No Brasil, no ano de 2019, nós tínhamos cerca de 3,6 milhões de micro e pequenas empresas registradas, tá? Quando a gente fala de empresas registradas, a gente está falando de empresas com registro estadual, municipal, tá? E nacional. O registro mais básico que se conhece, né? Que é quando a gente fala, as pessoas entendem que é um nível profissional, é o CNPJ. Então, empresas que têm um registro de nascimento. Empresas que quando você faz a busca, né, nos códigos dos órgãos competentes de fiscalização, existe lá, né, o registro daquela empresa, a atividade que ela desempenha, quais são os nortes, tudo dentro da regulamentação. Então, essas empresas somavam aí em 2019 3,6 milhões. Porém, com o cenário da pandemia, esse número triplicou praticamente. Hoje não, em fevereiro mais especificamente, o Ministério de Economia do país atualizou os dados, dizendo que hoje nós temos 11,4 milhões de empresas, de pequenas empresas, no Brasil. Então, de 3,6, a gente saltou para 11,4. Foi um aumento muito considerável, muito expressivo, né, de novas empresas sendo abertas num cenário de crise, de pandemia. Isso não é um dado para ser olhado apenas
com essa projeção positiva. Significa que muitas pessoas, por exemplo, perderam o emprego, muitas pessoas tiveram na pandemia, no cenário da pandemia, né, o impulso para empreender em determinadas áreas que eles já tinham interesse ou que já tinha sonho, mas que ainda não tinha tido, né, esse impulso maior de empreender. E o que acontece então? Dessas 11,6 milhões de empresas que tem hoje no Brasil, 57% delas são microempreendedores individuais. E quando a gente fala de microempreendedor individual, a gente está falando de 56% de pessoas que empreendem em algo que elas sabem fazer, né? O artesanato, a cozinha, a culinária, e enfim, papelaria, o setor de prestação de serviço, por exemplo, como motoboys, mototáxis, Uber, né? Todos os prestadores de serviço, muita gente se tornou, né, empreendedor, microempreendedor. O problema é que a maioria dessas pessoas, elas enxergaram no microempreendedor a oportunidade de manter a renda da sua casa, de continuar contribuindo, subsistindo, né, trocando o seu serviço, seu conhecimento intelectual por dinheiro. Porém, essas pessoas vieram para o mercado do empreendedorismo sem preparo algum, né, sem conhecimento técnico de instrução para gerir esse negócio. E o que a gente olha, o que a maioria olha apenas com o olhar do legal, tem um monte de empreendedor novo no mercado, existe também essa alta demanda rápida, essa alta oferta rápida de serviços, porém, sem habilidades e sem conhecimentos gerenciais necessários para a estruturação desse negócio, é a contrapartida do que mais de 60% das empresas que abrem no Brasil, em média, numa média de tempo de 2 a 3 anos, elas quebram e fecham. Então, não é um dado que é apenas para ser comemorado, mas é um dado que mostra para a gente que talvez hoje no Brasil ainda continue sendo mais fácil abrir uma empresa do que manter ela aberta, porque falta conhecimento, falta realmente habilidade técnica para gerir um negócio. E aqui a gente tem uma frase muito clássica do mundo administrativo, do empreendedorismo, que é o seguinte, anote essa frase. Uma coisa é você ter a ideia do negócio. Por exemplo, o que é que falta? Vou usar a cidade aqui como referência. O que é que falta de negócio, de oportunidade de negócio em Jiquiriçá? Posso te citar muitas coisas que ainda não tem. Porém, uma coisa é você pensar assim, falta uma lavanderia industrial, falta uma lavanderia de roupa, por exemplo. Mas outra coisa é você pensar, falta isso. Quer ver uma coisa que falta muito de Jiquiriçá e que o povo aqui gosta muito? É casar. Não tem aluguel de roupa, pelo menos eu não conheço. Aluguel de roupa, aluguel de sapatos. Não tem sapataria em Jiquiriçá. Tem algumas lojas, por exemplo, que vendem alguns modelos de sapato, mas não é uma sapataria, um comércio próprio voltado para isso. Então, uma coisa é você ter a ideia do negócio, outra coisa é você ter estrutura e você ter conhecimento para gerir esse negócio, tocar esse negócio, fazer esse negócio sair do papel e fazer essa empresa funcionar, passar desses 3 anos que a gente chama de estágio probatório, né, das empresas, e fazer esse negócio realmente ser lucrativo e ter sucesso. Então, muitas dessas pessoas, né, abrem esses negócios. A gente está aí com 11,4 milhões de microempreendedores e empresas pequenas no Brasil, no cenário de pandemia. Porém, certamente, daqui 2, 3 anos, os dados de falência e os dados de quebra, os dados de... esqueci a palavra agora. Dessas empresas também vão ser proporcionais a esse aumento que teve agora, né? A saída vai ser proporcional à entrada, né? Porque falta conhecimento. E aí, na área da confeitaria, que eu estava conversando recentemente com algumas mentoras minhas, é uma percepção quase que geral. A gente tem um público majoritariamente feminino,
né, de mulheres que ingressam na confeitaria pensando na oportunidade de trabalhar em casa, de ter uma renda, de contribuir financeiramente. Elas gastam 90% do tempo preocupadas em conhecer receitas, em desenvolver receitas, em reproduzir receitas, fazendo cursos de receitas, mas quase que a totalidade delas não tem visão, não tem realmente estrutura apropriada para desenvolver esse negócio. E o que acontece no final disso tudo? Acontece que elas são reféns das práticas irregulares comerciais, são reféns da ditadura dos clientes que dizem que só quer pagar tanto ou só pago isso ou desvaloriza o trabalho dela, o produto dela. São reféns de não saber se posicionar, não saber trabalhar a marca, não saber divulgar, não saber promover, não ter condição de desenvolver um trabalho mais apurado, né? Não saber se comunicar com o público que ela deseja. Tudo isso é falta, né, de conhecimento, de gestão e de administração. E é para isso que esse projeto foi desenvolvido. Para ajudar você, microempreendedor individual, da confeitaria ou de qualquer outro setor, a conhecer funções básicas, fundamentais da administração para que você se torne realmente gestor do seu próprio negócio. Que você tenha condição, né, de saber o que você deve fazer, o que não deve fazer, de analisar se a sua ideia de negócio é viável, né, de ser implantada ou não, de saber gerir os números do seu negócio, porque gestão e administração nada mais é do que observar o cenário, propor, né, fazer proposições e planejar, controlar, organizar e coordenar. Essas são as funções básicas da administração. E é para isso que eu estou aqui, para ajudar você nesse assunto e nesse contexto. Então, feita a introdução e dito já de cara, vou voltar a repetir, ter a ideia do negócio é diferente de saber gerir o negócio. Muitas ideias são boas, mas não são viáveis. E no final desse projeto de lives, a gente vai entender por que muitas ideias são boas, mas não são viáveis. Vai depender de toda uma série de vários fatores que a gente vai analisar e que a gente vai construir aqui ao longo dessa jornada, né, de confeiteiras, de profissão confeiteira. Mas eu quero te convidar, a você que é de qualquer setor, de qualquer atividade empresarial, a ficar aqui com a gente, porque todas essas aulas vão ser de suma importância para todo mundo. Boa tarde, Joilma, seja bem-vinda, tudo bem com você? Eliane também, seja bem-vinda. Lara Bittencourt, se eu não me engano, Lara é uma menina novinha que também está começando a empreender na confeitaria, não é isso? Claudinha super professora. Aliás, Claudinha, quero uma aula sua aqui também, viu? Processos históricos. A gente precisa trazer um pouquinho mais de conteúdo histórico para essa galera. Então, vamos lá entrar de fato no conteúdo de fundamentos básicos da administração, que você precisa entender para poder chegar na precificação correta do seu produto, serviço. A primeira coisa que eu preciso que você saiba é o seguinte: todas as pessoas que vêm para mim, Karen, mas eu acho que se eu botar tal preço de tal coisa vai vender. Eu vi, Claudinha, a pergunta. Claudinha perguntou aqui, quais seriam essas medidas para que a empresa possa se manter ativa, se manter aberta, não é isso? Bom, a primeira coisa é entender que ter a ideia de negócio é diferente de gerir. A administração é coisa para administrador. Vou usar um exemplo muito clássico. Quando a gente está doente de qualquer coisa, quando o nosso corpo precisa de um atendimento, a gente vai ao profissional específico daquela área. Ainda mais agora que a gente está vivendo a era das especialidades, né? O médico tem médico especialista para joelho, para dedo. Não é mais aquela coisa, vou no clínico e o clínico me examina. Não, você vai no clínico apenas para ele te passar, né, o pedido, o encaminhamento para o médico especialista que você precisa. O maior erro
né, desses mais de 60% das empresas que abrem no Brasil, é achar que porque ele teve a ideia de negócio, ele é capaz e ele entende o suficientemente sozinho para gerir, para tocar o negócio. E aí, quando ele entra, né, ele vai logo pensando o seguinte. Por exemplo, tem uma menina que eu vou tentar assessorar ela, né? Hoje a gente vai fazer essa fofurice, olha, de rocambole. Que meu Deus do céu. Eu achei constante. O YouTube aqui ligou sozinho, minha gente. Então vamos lá, voltando, para concentrar o pensamento. E aí o que acontece? As pessoas pensam o seguinte. Vou usar o exemplo de Jiquiriçá novamente. Quero abrir uma sapataria, né, em Jiquiriçá, porque não tem sapataria. E aí, o que elas vão imediatamente fazer? Elas correm e procuram um fornecedor dos sapatos e das marcas que elas querem utilizar e vender. Aí, pensam no nome da sapataria. E aí, escolhe o nome para a marca dela, né? Muitas delas colocam o nome até pessoal. E não tem nada de errado em você ter um nome pessoal da sua marca. Mas, você pode desenvolver um trabalho e uma marca forte no mercado, conceituada, que não seja o seu próprio nome, né? Muita gente confunde o trabalho e a empresa com a vida pessoal deles, de forma total, né? E esse também é um erro gravíssimo e de muito prejuízo, traz muito prejuízo. Então, ela corre e vai lá, procura o fornecedor, procura o ponto, aluga o ponto, né? Não faz contrato de aluguel, porque ela não sabe que precisa fazer contrato de aluguel, ela não sabe, não tem ideia de quais são as condições melhor que possa favorecer o negócio dela e favorecer também o dono do ponto do negócio, né? Vai, aluga o ponto, bota a porta de vidro, faz plotagem, bota o nome e compra produto e bota produto e anuncia a inauguração do projeto. Só que ela não tem missão, ela não tem visão, ela não tem valores, ela não tem um plano de negócio, que é um mapa estratégico de como seu negócio vai funcionar, se ele tem realmente probabilidade, né, de sobreviver aos 3, 4, 5 anos com crescimento, qual é a projeção financeira desse negócio, né? Não tem um administrador, um gestor à frente desse negócio para anotar os números e alimentar todos os dados necessários de serem alimentados para gerir esse negócio. Não tem as métricas, né, suficientes, não sabe o que é métrica. Então, assim, provavelmente, se for no interior como aqui, esse negócio vai funcionar por um tempo e com pouco tempo ele vai pensar o seguinte: tô desestimulado, as pessoas reclamam do meu preço, as pessoas não querem comprar, saem daqui para comprar fora, e pereguedê, e todas essas coisas que a gente vive escutando aqui, que eu acho que Salvador também deve ter, com certeza. Mas o que acontece? Por que isso acontece? Porque ele não tem um plano de negócio, porque ele não tem um detalhamento da atividade profissional dele, né? Ele não sabe quais são as regras da empresa, ele não sabe qual é o perfil do comportamento do cliente dele, do consumidor dele, ele não sabe para quem ele quer vender, ele não sabe falar com esse público. Então, é só mais um negócio, sabe um exemplo de tipo, criança, tem um ditado, né, como rama de batata, que você joga lá a semente, o negócio cresce, se esparrama para qualquer lado, mas você não tem controle daquilo. Pro lado que ele crescer e que ele der, tá tudo certo. Pode ser que no final desse crescimento da rama, dê certo. Mas a probabilidade é de que 99% vai dar errado, porque falta gestão. Então, a primeira coisa, se você quer empreender, se você quer ter uma atividade, né, profissional de sucesso, você precisa ter conhecimentos básicos de gestão, de administração, de empreendedorismo. É indispensável, isso é fundamental, né? A segunda coisa, e aí a gente vai para o instrumento técnico de verdade, é a construção do seu plano de negócio. No plano de negócio, no manual do plano de negócio, é que a gente estabelece todas as regras dessa empresa, que a gente vai analisar, por exemplo. Só para dar um exemplo, a gente analisa até qual é a rua que as pessoas mais andam, o lado da rua que as pessoas mais andam, que vai ter mais probabilidade dela entrar na sua loja, dela querer conhecer sua loja. Tudo a gente analisa dentro de um plano de negócio.
Então, não é à toa que se estabelece, né, a criação e a fundação de uma empresa dentro de um plano de negócio. Depois que a gente faz toda essa análise de viabilidade, é que a gente dá o ok, não, pode investir, pode aplicar tanto de dinheiro nisso, que em tanto tempo você vai ter tanto e tanto de retorno ou não, assim, todas as condições necessárias, suficientes para essa empresa sobreviver. Acho que eu respondi, Claudinha, a sua pergunta. Então, falta realmente, na maioria dos empreendedores, esse conhecimento. E aí, recentemente eu também ouvi, sempre ouço também, muitas pessoas dizerem assim. Claudinha me mandou outra pergunta aqui, mas deixa eu concluir o raciocínio dessa frase. Muitas pessoas dizem assim, faça o seu trabalho, faça o seu trabalho, o seu reconhecimento, que o seu reconhecimento vem, o seu resultado vem, como se o fato e o ato de empreender fosse algo isolado. As pessoas, por falta de conhecimento, elas pensam que as práticas comerciais delas não impactam positivo ou negativamente, né, nas outras empresas e na cidade, por exemplo, que ela está empreendendo e tendo aquela atividade profissional. Só que isso é um mito, porque a economia se estabelece de forma mundial, que dirá de forma regional e local. Então, se você tem boas práticas baseado em estudo, em desenvolvimento, né, em crescimento real, você vai impactar positivamente no seu comércio, na sua economia, na sua cidade onde você mora. Mas se você tiver também práticas erradas, danosas, você está impactando negativamente, não só no seu trabalho, mas também no dos outros. Então, esse é um dos fatores muito prejudiciais que a gente consegue identificar, mapear, já tem um tempo que eu estou mapeando, né, na confeitaria, principalmente no interior. Em Salvador ainda não sei dizer em questão de mapear isso tudo, porque é um volume muito maior de profissionais e de perfis e conseguir acessar todos esses dados. Mas no interior a gente consegue mapear, né, com uma facilidade maior. E aí o que acontece? Muita gente pensa que o fato de se manter no anonimato, de não ter uma empresa de verdade registrada, com registro, com manual técnico de desenvolvimento das atividades profissionais dele, ele acha que ele vai estar isento de certas responsabilidades empresariais e profissionais. Mas isso, na verdade, é um dar tiro no próprio pé. Porque a falta de registro profissional, a falta de habilidade técnica, a falta de conhecimento nessa área pode te trazer problemas muito mais graves do que o que você pensa. Então, por exemplo, existe no Brasil regulamentações muito aprofundadas e extensas e detalhadas de cada atividade profissional. Por exemplo, a profissão de cake designer, que é o termo que a gente chama, né, para pessoas que desenvolvem personalização, né, de artes decorativas em bolo. Ela foi regulamentada tem pouco tempo. Porém, os profissionais de confeitaria desenvolviam essa atividade. E eles eram enquadrados apenas como confeiteiros. Mas o nome de confeitaria, né, o termo de confeitaria para a profissão confeitaria, ela é muito mais abrangente. Para você ser confeiteiro, não basta apenas você saber, não que seja apenas, tá? Porque não tem nada de apenas você ser cake designer. Mas a confeitaria em si, ela é muito mais genérica. Você não trabalha apenas com bolos, você trabalha com doces, com receitas, você precisa ter todo um conhecimento técnico e habilidades técnicas realmente profissionais. E a maioria dessas técnicas, digas de passagem, a maioria das técnicas de cozinha, né, da confeitaria, elas são registradas e patenteadas dentro das normas internacionais. Então, olha o tamanho da proporção disso. E aí existe um monte de pessoas que estão pensando na confeitaria como oportunidade apenas de vender um bolo, um doce ou qualquer coisa para render o dinheiro na casa dela,
mas ela não tem noção da real dimensão da importância, né, do setor da confeitaria e do tamanho da responsabilidade que está envolvido dentro daquela atividade. Muita gente, por exemplo, faz bolos e vende, entrega produtos sem nem saber que ela pode responder judicialmente por estar praticando uma atividade profissional, né, sem habilidades técnicas suficientes para isso. A maioria delas não sabe, por exemplo, que ela pode receber uma visita de inspeção no ambiente de trabalho dela, né, e está ali com seu ambiente fora das regras mínimas de higiene, de manutenção, de segurança alimentar, né, para servir pessoas. Muita gente não sabe, por exemplo, que o simples fato dela fazer um bolo, mesmo que seja na casa dela, e negociar com o cliente, vender para o cliente, norteia ela, coloca ela dentro, né, do grupo de empresas. Você está prestando um serviço e você está entregando um produto para um cliente. Então, você está sob as regras da defesa do consumidor. Muita gente não sabe disso. E você pode até, né, ser penalizado de uma maneira grave, né, por conta de um erro ou de qualquer coisa que você não saiba bem, não tenha clareza total daquilo que você está fazendo, mas você está fazendo. Então, é muito mais importante, tem muitas coisas muito mais profundas para a gente aprender, né, até chegar na construção do preço real do produto, do serviço que você desempenha, do que o que vocês conseguem visualizar, né, do que é divulgado em um marketing raso através da internet. Esse é um outro fator muito importante. Ficou muito mais fácil abrir uma nova empresa e ser empreendedor, né, dentro desse cenário da pandemia, porque hoje em dia mais da metade das empresas operam apenas virtualmente, né? Então, elas abrem simplesmente uma conta no Instagram, né? Começam a divulgar seus produtos e seus serviços sem ter nenhum aparato legal, né, de defesa da sua empresa, da sua atividade. Então, isso, na verdade, é um risco muito alto e é de uma responsabilidade também muito grande. Porém, a maioria não sabe. E aí eu vou responder a segunda pergunta de Claudinha. Como separar dinheiro dentro de uma empresa? Sempre tive essa dúvida. Todo o lucro fica para o dono? Essa é a sua pergunta, Claudinha? Esse também é um erro primaríssimo da administração. Vamos lá entender, então, a questão do lucro. Primeira coisa é o seguinte: você não é a sua empresa e a empresa não é a sua vida financeira. A empresa é uma pessoa, ela já tem essa nomenclatura, pessoa jurídica. Você, Claudinha, por exemplo, é uma pessoa física. Você tem o seu CPF, você tem os seus documentos, você tem, né, toda a sua vida, o seu histórico de vida pessoal. Já a empresa precisa crescer e desenvolver como você. Ela nasce pequenininha, com o registro dela de CNPJ, com o registro da logo, do nome, que, aliás, é extremamente fundamental, toda essa parte de registro técnico feito no órgão nacional de controle disso, que é o INPI, tá? Precisa-se de registro na empresa. Ela nasce pequenininha dessa forma, né? E ela vai crescendo até o ponto de se manter sozinha. Mas aí eu vou usar um exemplo muito clássico, que é de um bebê. Por exemplo, as mulheres têm filhos, têm bebês. E o bebê, quando nasce, já sai andando, comendo, escolhendo o que vestir, em que ele vai estudar, quanto de dinheiro ele vai gastar. Já desde o primeiro momento, é assim que acontece? Um bebê, quando nasce, ele é totalmente dependente da mãe dele. É a mãe dele que vai alimentar, é a família dele que vai educar, que vai construir todo o pensamento dele, que vai ensinar a dar os primeiros passinhos, vai ensinar a correr, vai ensinar a falar. E a empresa passa por todas essas etapas. A empresa nasce a partir do seu registro, a partir da consolidação da análise de viabilidade desse negócio, e a partir daí ela vai caminhando para crescer.
Então, a partir daí, as finanças também precisam ser separadas da empresa. Uma coisa é a sua finança, outra coisa é a finança da empresa. Eu, por exemplo, não mexo no dinheiro da Maroli. O dinheiro da Maroli é da Maroli. O dinheiro que eu mexo é o meu salário. Eu, Karine, sou prestadora de serviço da Maroli. É muito fácil vocês não perceberem isso, porque eu tô aqui todos os dias dando a cara a tapa, né? Tô aqui todos os dias representando a Maroli, mas a Maroli está sendo construída, ela está crescendo de forma que quando eu me desligue da Maroli, ela continue funcionando com todos os padrões que estão sendo colocados desde agora por outras pessoas. Então, ela vai ser uma empresa capaz de ser gerida e de ser mantida por qualquer outro administrador, por qualquer outro gestor, pelo seu dono do futuro. Aliás, esse é um projeto meu, vender essa empresa no futuro, né, com total saúde e vitalidade, para que ela aí tenha suas franquias pelo Brasil afora, que muito mais gente tenha possibilidade, né, de desfrutar da Maroli no Brasil. Então, eu, Karine, sou funcionária da Maroli. Eu recebo um salário para trabalhar nela. Então, o meu salário, por exemplo, não está na conta do lucro da empresa. Essas nomenclaturas e todas essas separações de finanças, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre elas também. Mas no futuro, porque tem uma série de outras coisas que a gente precisa aprender, montar esse cenário do quebra-cabeça até chegar nesse ponto. Eu não poderia, por exemplo, hoje já nessa primeira aula, chegar aqui com vocês e trazer uma ficha técnica. Eu até poderia fazer, mas não ia ter o efeito, não ia ter o resultado que a gente precisa ter com esse projeto. Porque vocês iam ficar totalmente dependentes de mim. Cada semana que vocês fossem fazer precificação do trabalho e do serviço de vocês, vocês iam ligar: Karine, pelo amor de Deus, me socorre aqui que eu não tô conseguindo fazer precificação. E esse não é o meu objetivo. Eu preciso e eu quero realmente, principalmente, que os pequenos empreendedores e a galera da confeitaria, principalmente a galera da confeitaria aqui do Vale do Jiquiriçá, da região de Jiquiriçá, Mutuípe, Bahia, eu preciso que essa galera cresça, aprenda esse conteúdo, toque o negócio delas com todo esse mapa de saúde, né, que a gente vai aprender aqui nessas aulas. Por quê? Porque a partir do momento que eles começarem a visualizar e ficarem realmente craques nisso, souberem tocar o negócio deles e tocarem o negócio deles com toda a saúde e sabedoria que precisa, as coisas vão melhorar para mim e para a Maroli também. Então, até nisso as pessoas não conseguem perceber que quando a gente cresce junto, organizado, é melhor para todo mundo. Mas se tem um grupo que trabalha oposto, na destruição, você vai destruir também uma galera inteira. Não é uma pedra de dominó sozinho. É um efeito boliche. Se uma galera cresce e você vai junto na onda, você cresce junto. Mas se tem uma galera trabalhando contra, o negócio vai desandar e vai dar ruim para todo mundo. Porque a economia não se faz de uma empresa sozinha, de uma pessoa sozinha, né? Então, meu salário é uma coisa. Eu, voltando ao assunto do salário, eu recebo um salário para trabalhar na Maroli. Mas a Maroli tem o salário dela, tem o lucro dela, que é a parte de rendimentos que é reinvestida e é reaplicada na própria Maroli. O dinheiro da Maroli não é gasto comigo, por exemplo, para comprar óculos, que eu tive que fazer agora, que eu quebrei o meu, para comprar roupa, para fazer a minha análise de consultoria pessoal, né, que eu tô fazendo e vocês vão vendo. Nada disso sai do dinheiro da Maroli. A Maroli é a Maroli. Todo o dinheiro que entra da Maroli é reinvestido e reaplicado para ela. A gente está aí no 3º ano da Maroli, né? Então, a gente ainda está investindo em equipamentos, investindo na construção do nosso espaço, investindo em uma série de coisas que é necessária para o crescimento e para o avanço da empresa. Conseguiu entender, Claudinha? Então, não existe essa ideia de, entrou, por exemplo, lembrei de um exemplo muito clássico, e é muito comum, né? Acho que essa pergunta de Claudinha vai casar super bem aí, nesse exemplo. As pessoas pensam da seguinte forma: eu vou vender bolo para ajudar na renda da minha família. Então, eu vou lá no mercado, compro R$50 de material, e se eu vender esse bolo, uso esse material para fazer esse bolo,
E se eu vender esse bolo por R$ 75, por R$ 100, eu tô lucrando 100%, o lucro é todo meu, o dinheiro é meu, eu vou fazer o que eu quiser. Já posso te dizer que se você comprar um material hoje por R$ 50, fizer um bolo e vender por 75 e 100, tá faltando ainda metade. Metade. Se você vender a 100, digamos, que na cabeça deles, na cabeça de todo mundo, é pensar assim, tô ganhando 100%. Esse 25% que você tá ganhando aí em cima, você não tá ganhando nada. Esses outros R$ 50 que você colocou achando que seria o preço para vender seu produto, na verdade só tá cobrindo água, luz, internet, telefone, os impostos que você vai pagar como microempreendedor individual, apenas isso. Nem seu salário está embutido nesse preço. Então, é por conta disso que a gente tem muitas pessoas, né, dizendo assim, eu acho que se eu vender por 8, por 10, por 100, tá bom. E aí ela faz aquilo durante alguns meses e quando ela cai em si, porque tem um dia na vida que a gente cai em si. Tem um dia que você vai chorar desesperada na cozinha e vai dizer, meu Deus, eu trabalhei tanto esse mês e tá faltando dinheiro para pagar o gás, tá faltando dinheiro para fazer isso, tá faltando dinheiro, eu não consigo comprar uma roupa para mim. Não consigo, por quê? Porque nem seu salário você tá embutindo no preço desse produto. Porque falta, né, todo o conhecimento realmente do que é custo, do que é investimento, do que é salário, do que é lucro, do que é custo fixo, do que é custo variável, de todos os muitos custos que se tem para se empreender nesse país. Então, a primeira coisa que toda pessoa precisa na vida é de administração, de conteúdo de administração. De saber administrar sua própria casa, sua própria vida, ainda mais se você quiser empreender e ter sucesso naquilo que você está empreendendo. Consegui responder, Claudinha? Isso aqui é um chazinho, minha gente, de laranja com manjericão. Façam aí, tá geladinho, porque aqui hoje tá calor. Tá maravilhoso, delicioso. Então, os muitos erros que as pessoas cometem é ter a ideia do negócio, não ter conhecimento gerencial e ainda assim investir, colocar dinheiro, porque elas pensam dessa forma. Eu vou colocar dinheiro para tirar tanto, mas ela nem sabe quais são todos os custos, todos os processos, todas as etapas necessárias para chegar a vender esse produto, né? E aí muita gente empreende, gasta dinheiro. Com certeza, todos vocês que estão aqui conhecem alguém que diz assim, eu gastei 10 mil para botar tal coisa e desisti, fali, quebrei, não tive retorno. E aí quando você chega para ele e diz assim, tô querendo empreender em tal coisa, ele diz, não, pelo amor de Deus, não faz isso não, que é loucura. É maluquice, tu vai perder dinheiro, tu vai isso, tu vai aquilo, porque eu fiz e deu errado. Isso... Não é que a coisa deu errado, é que ele não sabia o que ele estava fazendo. Então, se ele não sabia o que ele estava fazendo, não buscou ajuda para fazer bem, para fazer correto, para fazer certo o que ele precisava fazer, possivelmente o resultado dele vai ser negativo. E ele vai pegar essa experiência frustrada dele, né, e vai levar para os outros, vai levar para o outro cenário, para outras pessoas, como se essa fosse a regra máxima. Mas não é. E aí, agora eu quero só lembrar para vocês o seguinte. O preço, que é o fator principal de mensagem aqui nesse Instagram, toda semana a gente me pergunta, e toda semana eu acabo dando uma consultoria gratuita para alguém, e o preço é um dos elementos de análise contidos dentro do capítulo de marketing. É um dos. Já ouviu falar, hoje a gente já tem aí 8 P's. Mas o básico da administração são 4 P's. Já ouviu falar disso? Quem tá aqui online já ouviu falar dos 4 P's do marketing, da administração? Responda aqui para mim. Dentro do marketing, a gente tem no mínimo 4 P's básicos, que é o P de produto. No P de produto, a gente vai analisar qual é o seu produto.
Seu produto é só produto físico, é produto virtual, é produto intelectual, produto físico. Quais são as características desse produto? Quais são, por exemplo, o manuseio, a embalagem, tudo que é necessário para desenvolver, né? Para organizar, para prover. Exatamente, Claudinha. Preço. Prazo vai estar dentro de outro P, mas tá dentro do marketing também. Prazo é questão de logística. O prazo de que você, tanto que você tem dos seus fornecedores de matéria-prima, quanto o prazo para você oferecer para quem é seu consumidor, o prazo de duração do seu serviço, do seu produto, tudo isso a gente analisa. Mas o primeiro P é produto, e aí a gente vai analisar qual é a dor que o seu produto, serviço resolve. Muita gente pensa que vai empreender, novamente, lembrando, para manter a casa, manter a renda, manter as finanças. Não, você não empreende para isso. Você empreende para resolver o problema de alguém. É para isso que você empreende. Eu não vendo bolos e não faço produto artesanal para manter a minha casa. Eu faço produto artesanal e eu vendo bolos porque existe um público que precisa de um produto artesanal com segurança técnica, extremamente saboroso, fino, requintado, personalizado, como eu ofereço. Isso é empreender. Manter a casa eu vou manter com o meu salário de funcionária da empresa. Ficou claro? Deu para entender isso? Você tem um produto ou um serviço, e aqui também tem mais um detalhe. O seu produto pode ser apenas da área de serviço, da setorização de serviço. Porém, se você tiver um produto físico, você também presta serviço. Você tem um produto físico, mas você também presta serviço. Como, Karine, eu tenho um produto físico, os bolos, os doces, os brownies, as cápsulas de café, enfim, qualquer receita que eu lançar e divulgar da Maroli. Esse é um produto físico. Porém, eu presto serviço. Em que sentido? Quando as pessoas me procuram para encomendar o produto que elas querem, quando eu atendo essas pessoas no pós-venda, no durante a venda, quando eu sento para fazer orçamento com essa pessoa, esse é um serviço e não um produto físico. Então, se você tem um produto físico, muito provavelmente você também vai ter um produto de serviço. Eu tô olhando a hora, porque a gente fala e o negócio vai passando assim que a gente acaba perdendo o controle, né? Então, o primeiro P do marketing é o produto. E aí tem toda uma análise, tá? Isso é um capítulo de um plano de negócio. E aí, pode dar coraçãozinho aí, que é pro Instagram entender que essa live é babado, confusão e gritaria, e distribuir para mais gente. Que é conteúdo de altíssima gestão nesse negócio. O segundo P que a gente tem é o P de praça. Praça se resume no seguinte: na localização, no ambiente que você vai disponibilizar o seu produto. Qual é a praça que você vai atender? Por exemplo, a Maroli Confeitaria atende na praça do Vale do Jiquiriçá e de Salvador. Ou seja, a minha empresa, ela atende pessoas, ela coloca o produto dela para o consumidor dessas regiões. Então, qual é a praça que você atende? Quais são as características dessa praça que você atende? Tudo isso a gente vai analisar dentro desse segundo P. O terceiro P seria o de preço. E aí, por que a gente tem o preço já quase dos 4 básicos, tá? Que eu tô falando. Mas a gente já tem hoje, por exemplo, 8 P's no marketing. Então, o negócio já adiantou tanto, já cresceu tanto que já tá no 8 P's. Mas no básico do básico que você precisa saber para tocar o seu negócio, né? Com o mínimo de eficiência e autonomia. No preço, a gente tem todos os fatores que constituem
né, a sua prestação de serviço ou a sua entrega de produto. Então, por que que não existe o sentar aqui uma hora, como eu poderia fazer, sentar aqui uma hora, trazer uma ficha técnica, analisar uma ficha técnica com vocês e dizer, pronto, venda seu bolo de tanto. Porque a minha empresa, os meus custos, o meu modo operacional é um, o seu é outro. O preço do seu produto, do seu serviço, jamais pode ser constituído baseado no preço e no serviço de outra pessoa. Porque você não conhece os custos, a logística, o modus operandi daquela outra empresa, daquele outro serviço, daquele outro prestador, daquele outra pessoa que entrega um produto que pode ser similar ou parecido ao seu, mas nunca vai ser idêntico. Nunca. Muita gente pensa assim, bolo é tudo igual. Aqui, por exemplo, eu respondo essa pergunta semanalmente. Bolo é tudo igual. Não, meu amigo, se você acha que bolo é tudo igual, significa que a gente tem uma defasagem de conhecimento absurda nesse Vale do Jiquiriçá. Se nenhuma confeiteira, se nenhuma boleira foi clara o suficiente para mostrar para você, detalhar para você que bolo não é tudo igual, a gente tem anos-luz de defasagem. Anos-luz. Porque nenhuma receita, por exemplo, é igual a outra. E mesmo que eu pegue, só para vocês terem ideia, mesmo que eu pegue as minhas receitas, divulgue aqui, né, para que vocês façam, como eu já fiz, por exemplo, a do Banana Bread, nunca vai ser igual ao meu. Porque o modo, por mais que eu explique o modo de fazer é esse, existem coisas, particularidades que só aquela pessoa sabe fazer. Quer ver uma coisa da Maroli que é diferencial? É o atendimento da Maroli. Muito dificilmente você vai entrar em contato com uma confeitaria e vai ser atendido como você é atendido na Maroli. Muito dificilmente você vai encontrar uma cake designer que trabalhe, que consiga ter uma linha tão pessoal e tão profissional ao mesmo tempo com cada cliente. Por enquanto, a gente consegue manter esse padrão. E é um sonho que a Maroli cresça e continue com esse padrão. Algumas coisas a gente vai ter que adaptar, claro, porque é totalmente diferente você atender 100 clientes e atender 100 mil clientes, né? A gente vai precisar aí de sistema, a gente vai precisar aí de software, mas a qualidade do atendimento é um diferencial e é um padrão, um valor inegociável da Maroli. Então, bolo não é tudo igual. Você não vai ser atendido da mesma forma. Você não vai receber o bolo da mesma forma. Você não vai encontrar, por exemplo, um pós-venda igual da mesma forma. Muitas empresas têm todo o setor da atração do cliente até a realização da venda maravilhoso, mas o pós-venda acabou. Se o cliente tiver uma dificuldade, tiver um problema com o produto dele, ou tiver um problema com o serviço dele, acabou a relação cliente-empresa. Porque não existe um setor de pós-venda bem organizado, forte, coeso para resolver um problema. Significa dizer muitas vezes que o foco das pessoas realmente é apenas vender. E não tá tudo certo, não tem nada de errado e entre aspas. Mas eu, por exemplo, na minha administração, quero vender sempre e constante e mais para as mesmas pessoas. Não me interessa quantas novas vão chegar, eu quero manter todas elas que cheguem. Eu não quero ter na minha empresa abandono, desistência de cliente. Não quero ter na minha empresa. Eu posso não ganhar novos clientes, mas perder um cliente. Aqui na Maroli, a gente faz de tudo para não perder um cliente. Isso não significa dizer, por exemplo, que eu vou dar desconto toda vez que ele quer, que eu vou dar produto de graça toda vez que me pedirem sorteio. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cliente vem para a Maroli, fica na Maroli porque ele encontra aqui na Maroli a satisfação das suas necessidades.
ele encontra o produto de qualidade que ele quer, ele encontra aquilo que ele gosta de comer, sabendo que ele pode comer sem preocupação, ele encontra a entrega desse produto com excelência, ele encontra o atendimento até a chegada desse produto na casa dele com perfeição, ele me encontra com facilidade, né? Então, são todas as etapas, né, até chegar na construção desse preço. Então, o seu pessoal, por exemplo, a sua praça, onde você está localizado, se você paga aluguel, quanto que você paga, qual é o preço do imóvel, as condições desse imóvel, tudo isso faz parte do preço final do seu produto. A análise de produto, a matéria-prima que você compra, quanto que você paga de frete, quanto tempo que ela dura no seu estoque até você conseguir, por exemplo, onde eu compro o chocolate, vou dar um exemplo, onde eu compro o chocolate, quanto tempo esse chocolate pode ser armazenado no meu estoque para ser utilizado, para ser processado e se transformar nos bolos até entregar para o cliente. O custo de entrega desse bolo para o cliente. Né? O custo da praça, ou seja, do meu escritório, onde eu atendo, todos os custos de material, todos os custos de produção, né? O meu salário e o salário da Amaroli, tudo isso compõe o preço. Então, isso não é feito por adivinhação, de você comprar, quero montar uma loja de lingerie, vou comprar 100 conjuntos de lingerie, comprei os conjuntos por R$10, vou vender por 25. Não é adivinhação. É soma matemática. É cálculo matemático. É análise de fatores para construir esse preço. E aí, depois que a gente analisa esse preço, é que a gente sabe onde a gente pode mexer para mais ou para menos. Onde é que a gente pode reduzir se o preço do mercado está muito abaixo. Quanto que eu posso reduzir para não ficar tão baixo? Ou quanto que eu posso aumentar para não ficar tão alto? Né? Existe uma série de fatores e uma série de aspectos a serem analisados na composição de preço. Então, não é uma coisa que eu quero precificar corretamente, mas eu não sei todos esses outros fatores que eu já citei aqui para vocês, gerenciais. Isso vai dar errado. Eu preciso conhecer, eu preciso ter ciência, né, das coisas e das etapas para poder chegar na precificação ideal do meu produto, do meu serviço. O último P, que também está diretamente ligado ao preço, é promoção. Mas aqui não é promoção de liquidação, é promoção de marketing. Quais são as ações de marketing que você vai fazer, por exemplo, para falar com o seu consumidor, para atrair o seu cliente, para fidelizar ele, para fazer o produto chegar até as mãos dele, para não ter, por exemplo, prejuízos de retorno desse cliente. O que é isso? O produto chegou, mas chegou danificado, chegou estragado, eu tenho que trocar, eu tenho que devolver o dinheiro do cliente, porque teve um erro, porque teve um produto. Tudo isso é analisado dentro do promoção de marketing. São 4 P's básicos, fundamentais, né, do capítulo de marketing. E a gente vai voltar aqui depois, em cada um desses P's, mais detalhadamente, né, para formar o pensamento de vocês, para ensinar todo esse conteúdo precioso, riquíssimo, a fim de que todo mundo fique expert e saiba precificar os seus produtos de forma autônoma e independente. O meu objetivo não é crescer sozinha, nem ter o destaque sozinha do interior da Bahia para a confeitaria, não, pelo contrário. Eu quero que eu mapeei, gente, do que eu consegui mapear, existe um grupo de 56 boleiras em Jiquiriçá. Só em Jiquiriçá. Fora Mutuípe, Ubaíra, Laje, Amargosa, descendo o vale aí. Só em Jiquiriçá são 56. Pense o que é 56 pessoas trabalhando com bolos e doces de forma desorganizada e de maneira ilusória. Pense o que é. Sim, lá a gente vai ter live e aula sobre marketing e marketing digital, porque a gente está na era do marketing digital e isso muda tudo. Muda tudo. Quando eu me formei, por exemplo, já existia, né, o marketing digital, mas era muito
muito pouco, era muito primitivo ainda, né? Já agora, nessa expansão que a gente está do marketing digital, o marketing é acessível para todo mundo. Qualquer pessoa que quiser aprender a fazer marketing pode aprender. Google tá aí, YouTube tá aí, Instagram tá aí, mega profissionais, né, ensinando marketing digital. Cada um diz uma coisa, mas você filtra o que é melhor para você, né? E desenvolve aí a sua atividade. Eu, por exemplo, estou estudando. Andréa linda! Andréa linda, cabeleireira top aqui do Vale. E qualquer pessoa pode desenvolver e aprender, né, o marketing digital para cuidar da sua empresa. Mas isso também é um instrumento, né, de administração e de gestão. Porque, por exemplo, se você tiver uma medida, tomar uma decisão e uma medida de marketing acertada, o start da sua empresa pode ser rápido, viralizar de uma forma rápida. Porém, se você tiver, por exemplo, uma ação de marketing errada, você pode dar um tiro no pé e afundar o nome da sua marca, do seu trabalho. Sabe uma coisa que a maioria das pessoas não prestam atenção? Essas parcerias que fecham para sorteio. Ah, vamos fazer sorteio. Um monte de gente pensa, né? Ah, vamos fazer sorteio porque disseram que sorteio promove a empresa e traz seguidor. Isso é mais tiro no pé do que a ação de marketing acertada. E ainda tem um monte de pessoas, né, microempreendedores, que acham que essa é uma aposta maravilhosa. E eu vou te dar já 3 razões por que isso não é tão legal quanto você pensa. Primeiro, você vai atrair um monte de gente que não quer ser seu seguidor, que ele não tá afim do seu produto, ele não precisa do seu serviço. Então, ele vai ali no seu Instagram naquela hora, porque ele tá interessado no sorteio, no prêmio do sorteio. Afinal, ganhar de graça todo mundo quer. Tem injeção na testa, o povo tá tomando de graça, né? E aí, passou o sorteio, ele não vai comparecer, ele não vai ser seu cliente, ele não tem interesse de engajar aqui na rede com você. Então, vai ser um número 0 à esquerda no seu perfil, ocupando espaço de quem deveria estar ali realmente consumindo, né, e operando com você o negócio. A segunda coisa é que você vai pegar um valor considerável de um produto seu, da sua empresa, para entregar para alguém que pode necessariamente não saber consumir esse produto, pode não ter interesse nele, né? Pode não dar valor a ele, como você poderia pegar um produto seu, né, e presentear um potencial cliente de verdade. Olha a diferença. Se você presenteia um potencial cliente de verdade, esse cliente vai voltar para você, vai fidelizar com você, ele vai consumir mais de você e ele ainda vai falar dos seus produtos, da sua empresa, da sua marca, com a roda de amigos e de convivência dele. Olha a diferença. Eu já tive, por exemplo, já participei logo no comecinho, não porque eu quisesse, mas porque as pessoas insistiram tanto para eu participar dos sorteios que eu acabei, tá bom, vou participar. Mas eu já sabia que não teria, né, o resultado que eu gostaria. O que resolveu? Só doando o baby bolo. Só isso. Peguei um baby bolo e dei de presente. Então, hoje em dia, conscientemente, hoje em dia, eu tenho o maior cuidado do mundo com questão de patrocínio, de participar de sorteio, quais são as empresas que eu vou vincular o nome da Amaroli. Porque, querendo ou não, o meu público, os meus consumidores, eles têm uma ideia e uma imagem da Amaroli que a gente construiu juntos nesses 3 anos. E o maior patrimônio que uma empresa tem é a idoneidade da marca. É o valor agregado a ela, não é o preço dos produtos, né? O maior patrimônio que a Amaroli tem é o nome. Quando a gente fala Amaroli, pelo menos aqui no Vale, já é nítido isso. As pessoas já sabem que não é qualquer bolo, não é qualquer produto, não é um produto vendido de qualquer preço, a qualquer preço, eles já sabem disso. Então, quem consome Amaroli já tem essa identificação com os valores da marca. Então, você tem que ter todo um cuidado para vincular seu nome, né, a outra empresa. Porque, por exemplo, se eu pego uma empresa que não tem
né, todos esses valores consolidados como a Maroli e vinculo o meu nome a ela, eu vou estar diminuindo, depreciando todo o trabalho de marketing que a gente teve na construção da imagem, da identidade, né, visual da empresa da Maroli. Entenderam? Neliane, seja bem-vinda, linda. Tudo bem? Então, marketing não é brincadeira. Embora a gente esteja no marketing digital, né, no pós-modernismo, em que as coisas acontecem assim, né, milhões de aplicativos ajudando a pessoas como eu e como você, que não sou especialista em marketing, mas estou estudando muito, muito para conseguir dar conta dessa etapa também, desse aspecto também da Maroli. Então, é muito importante que você estude, que você busque ajuda profissional, não subestime, assim como as pessoas têm mania de subestimar a presença do administrador, não subestime a presença de um profissional de marketing que faça, né, que construa com você a identidade da sua empresa. Eu, por exemplo, tenho assessoria agora, graças a Deus, finalmente encontrei um anjo do Senhor que cuida da imagem, né, da Maroli, que é a personalizar. Posso até deixar, vou fazer um postzinho sobre ela lá no feed, deixar lá para vocês seguirem e conhecerem o trabalho dela. Confio de olho fechado, porque é uma empresa que tem valores muito parecidos com a Maroli, todo um olhar, né, sensível, apurado, técnico, para extrair o melhor que a gente tem. Então, é uma parceria de sucesso. E aqui a gente tem outras pessoas que futuramente a gente vai ser parceiro também, né? E que é maravilhoso desenvolver esse trabalho junto. Bom, já passou de 1 hora, eu preciso encerrar essa live. Eu espero que todo esse conteúdo inicial, deixa eu só dar uma pescada, foi tudo. Foi tudo que eu programei ali para falar para vocês. Eu espero que todo esse conteúdo inicial tenha dado um start aí na sua mente, né? Na sua visão, para que você consiga tomar uma decisão já, se você vai empreender ou não, né? Com mais pés no chão. Não é que você vai deixar de ser sonhador, porque todo empreendedor é sonhador. Olha a maluquice da minha cabeça. Empreender numa confeitaria personalizada, exclusiva no interior, minha gente. É maluquice da minha cabeça, entendeu? Mas isso só é possível mediante análise, mediante todo o conhecimento administrativo que eu tenho. Além disso, tem vários outros parceiros, pessoas que sempre me ajudam, que a gente sempre troca, né? Que é super importante para que esse trabalho continue crescendo e continue dando resultado. Então, se você é empreendedor, seja da confeitaria, seja de roupa, de vestuário, enfim, do que você quiser ser empreendedor, tenha em mente que ter a ideia do negócio é diferente de saber gerir. Mas se você quiser empreender, você precisa aprender com urgência o básico da administração, o básico da gestão. Você precisa entender para poder fazer as coisas da melhor maneira correta, não só para você, porque hoje nessa live você já viu que as suas ações impactam positivo e negativamente na vida dos outros e nas empresas, na economia local e regional. Então, tudo que a gente empreende, tudo que a gente faz, não é só pra gente. É pro bem coletivo. Por exemplo, se existir 10 empresas que pensem e que queiram empreender em Jiquiriçá, no Vale do Jiquiriçá, como a Maroli empreende, o empreendedorismo do Vale vai ser lindíssimo. Vai ser poderosíssimo. A gente vai conseguir trazer para cá grandes empresas. A gente vai conseguir diminuir a logística, por exemplo, né, de produtos que a gente não encontra aqui, que tem que viajar para comprar fora e toda essa coisa. Por quê? Porque não tem serviços e produtos que se utilizem disso. Então, as empresas não entendem que aqui é um bom lugar para investir. Porém, nessa última análise, como eu contei para vocês, que só de bolo, só de confeitaria, a gente tem 56 pessoas, se eu não me engano, no último dado que eu consegui capturar. Aqui para Jiquiriçá, essa já é uma realidade de bater palmas, minha gente. Vou contar por quê. Porque ainda se tem o pensamento de que é melhor investir em qualquer lugar do Vale, menos em Jiquiriçá.
as pessoas que são daqui de Jiquiriçá saem daqui para colocar negócios e empreender e criar em outros lugares. Porque se tem toda uma questão que eu não posso falar. Mas se tivessem 10 pessoas, 20 pessoas, e esse número fosse crescendo, Jiquiriçá tem total capacidade de ser maior do que Mutuípe, de ser maior do que Ubaíra, de ser maior do que Jaguaquara, de ser maior do que qualquer outro lugar. Basta que as pessoas entendam que mesmo com dificuldades, ela pode investir na cidade dela, no comércio dela. Ela pode ter práticas comerciais melhores na região dela do que sair daqui e botar dinheiro na cidade dos outros. Porque quando você sai daqui para consumir produtos na cidade dos outros, você está levando o seu dinheiro para lá. Você está deixando de investir, né, na sua cidade para investir na cidade dos outros. E não é dizer que aqui não tem produtos de qualidade, não. Porque tem uma coisa também que eu ouvi de várias outras confeiteiras de outras cidades dizendo assim: se você é da confeitaria, está aqui me ouvindo e não sabia disso, preste atenção no que eu vou te dizer. Algumas amigas que a confeitaria me deu de outras cidades já disseram assim para mim: olha, as melhores confeiteiras, as melhores boleiras do vale inteiro são de Jiquiriçá. Mas ainda assim, a gente tem uma série de pessoas que continua pensando e achando que é mais barato, que é melhor comprar bolo fora do que daqui de Jiquiriçá. Então, esses pensamentos, né, equivocados, ilusórios, eles trazem mais dano, né, do que crescimento e do que desenvolvimento. Então, gestão e empreendedorismo não é trocar dinheiro, tá? Não é manter a sua casa. Você vai manter a sua casa com o seu salário que você vai receber através da empresa que você está empreendendo. Tem retorno? Sim. Tem retorno, sim. Porém, as coisas precisam estar desenhadas dentro, né, de cada aspecto realmente bem controlado, bem planejado, bem organizado, né, e bem conduzido. Eu espero que todo esse conteúdo dessa primeira aula tenha virado essa chave aí para você. E a gente volta na próxima terça-feira com mais detalhamento já, né? Com mais uma análise realmente mais aprofundada desses aspectos, porque a gente precisa chegar, né, na questão da precificação de fato, que é a dúvida e a necessidade da maioria. Eu agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui durante 1 hora e 15 minutos comigo nessa aula, né? Se esse conteúdo te ajudou, por favor, compartilhe com seus amigos, com quem você sabe que precisa dele, né? E eu estou à disposição no privado para tirar dúvidas. Eu vou deixar a caixinha de pergunta lá no Story, então você pode mandar sua pergunta lá e aí amanhã eu volto para responder. E na próxima semana a gente tem mais uma mega aula sobre administração e gestão de negócios. Um cheiro e um beijo muito carinhoso para cada um de vocês. E a Maroli só existe, só empreende, principalmente no interior da Bahia, porque você existe. Tchau!